todos! Tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, tá? Então, caso você não goste de vídeos longos, esse vídeo não é para você. Mas vamos lá. No vídeo anterior, lemos o que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 5, e versículo 1 ao 5. E notamos que o que está escrito nesses versículos não fecha com o que o Criador falou através do profeta Natã para Davi. Hoje vamos ver o que diz em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 5. E caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, peço que assista para que você possa entender o que estou falando. Então vamos lá. O título é A Aliança do Senhor com Davi. Versículo 1. Depois de Davi viver em seu palácio por algum tempo, ele disse a Natã, o profeta: Veja, eu moro em um palácio de cedro, mas a arca da aliança de Adonai é mantida sob uma tenda. Versículo 2. Natã disse a Davi: Vai e faze tudo o que está em teu coração, pois o Criador é contigo. Versículo 3. Naquela mesma noite, porém, a palavra do Criador veio a Natã. Versículo 4. Vá e diga a Davi, aqui é o Criador falando para o profeta Natã, o meu servo, que isto é o que Adonai diz: Você não me construirá uma casa para morar. O Criador está afirmando para Davi: Você não me construirá uma casa para morar. Versículo 5. Pois, do dia em que eu trouxe Israel até hoje, nunca morei em uma casa. Em vez disso, tenho ido de tenda em tenda e de um tabernáculo a outro. Então, desde que o Criador libertou o povo de Israel, toda essa caminhada, ele está dizendo que ele nunca morou em uma casa, mas ele tem ido de tenda em tenda, a tenda do tabernáculo. Versículo 6, aqui o Criador vai fazer um questionamento a Davi. Em todo lugar a que fui com todo Israel, já disse alguma palavra a qualquer dos juízes de Israel, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo, que povo Israel, perguntando. Então aqui o Criador tá falando para Davi: em algum momento eu perguntei para os juízes de Israel a seguinte pergunta: por que vocês não me têm construído uma casa de madeira de cedro? Então o Criador pede para o profeta Natã questionar a Davi e lhe pedir: em algum momento eu pedi isso a vocês? Em todo esse nosso trajeto no deserto? Em algum momento eu pedi isso a qualquer um dos juízes de Israel? Versículo 7. Portanto, diga a meu servo Davi que isto é o que Adonai Tsevaot, o Criador, diz: Eu o busquei nos campos dos rebanhos, cuidando das ovelhas, para fazer de você chefe sobre meu povo, Israel. Versículo 8. Tenho sido com você por onde quer que você vá. Tenho destruído todos os seus inimigos e tenho tornado sua fama como a fama dos maiores povos da terra. Versículo 9. Prepararei um lugar para o meu povo, Israel. Eu os plantarei ali, de maneira que poderão viver em seu lugar sem que sejam novamente perturbados. Note que isso é uma profecia de algo futuro. Isso não acontece hoje e não aconteceu no passado.
Isso faz referência após o juízo do Criador, após a segunda vinda do Messias. Versículo 10. E como fizeram no tempo em que ordenei que os juízes governassem meu povo em Israel, em vez disso, subjugarei, ou seja, dominarei todos os seus inimigos. Além disso, afirmo que Adonai fará de você uma casa. Versículo 11. Quando os seus dias chegarem ao fim e você partir para estar com seus antepassados, estabelecerei um de seus descendentes para suceder a você. Eu preciso que você preste atenção nessa parte, no versículo 11. Um de seus filhos. Então, aqui em 1 Crônicas, no versículo 11, ele vai relatar o seguinte versículo: quando os seus dias chegarem ao fim e você partir para estar com seus antepassados, estabelecerei um de seus descendentes para suceder a você, um de seus filhos, e estabelecerei o seu governo. Preciso que você fique com essa palavra na cabeça, um de seus filhos. Versículo 12. Ele me construirá. Ele quem? Um de seus filhos, segundo o que está escrito, me construirá uma casa, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Versículo 13. Eu serei um pai para ele, e ele será um filho para mim. Não retirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi seu predecessor, ou seja, Saul. Versículo 14. Em vez disso, o manterei em minha casa e em meu reino para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Versículo 15. Natã disse a Davi todas essas palavras e descreveu sua visão inteira. Primeiro ponto aqui. Quem supostamente escreveu esse livro foi Esdras, também falam em Neemias. Observe que eu falei supostamente, ou seja, não temos certeza de quem escreveu esse livro. Segundo ponto, quem escreveu essa palavra que acabamos de ler? Foi o Criador quem falou diretamente através de um profeta? A resposta é não. Foi o escritor desse livro que relatou o que ouviu de Davi e Salomão. Terceiro ponto, foi isso que o Criador de fato falou? Também não. Mas vamos ver isso mais à frente. Talvez você esteja se perguntando, mas então só porque Davi ou Salomão falaram, não é verdade? O problema não é Davi ou Salomão falarem ou não. A questão é se está de acordo com o que o Criador falou. É nesse ponto que você precisa observar. O que você está lendo está de acordo com o que os profetas falaram ou com o que o Criador falou? Você sempre deve se fazer essa pergunta. Aí você faz outra pergunta, mas o que Davi, Salomão ou o autor do livro falaram que não está de acordo? A seguinte frase: estabelecerei um de seus descendentes para suceder a você, um de seus filhos. O que o profeta Natã fala para Davi fecha com o que os outros profetas falaram e fecha também com o Messias e com os discípulos. Mas o que está aqui nesses versículos em 1 Crônicas, capítulo 17, não fecha com o que o Criador falou através do profeta Natã. Um de seus filhos não foi exatamente isso
que foi falado. O Criador falou através do profeta que um dos filhos de Davi construiriam uma casa para o Senhor. Você precisa se perguntar isso, para que você comece a chegar nas respostas. Note que em todos esses versículos, apenas uma frase do versículo 11 não está de acordo com o que o Criador disse. E isso faz toda a diferença, pois entende-se nessa palavra que o Criador afirma que um dos filhos de Davi construiriam a casa, entre aspas, do Criador. E, na verdade, não é isso que está escrito. É importante entender que um engano ou mentira nunca vem escancarado para você. Caso contrário, você não acreditaria, não é mesmo? A mentira sempre está bem disfarçada e junto com a verdade. Cabe a você, cabe a mim descobrir. Veremos isso mais à frente, o que de fato foi falado pelo Criador. Lógico que se você já quiser ir estudando e procurando saber, você deveria fazer isso de fato. O próximo estudo será no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, do versículo 1 ao 10. Eu gostaria também de deixar um recadinho que eu estou deixando nos vídeos, no comentário fixado, o estudo que eu estou passando para você. Você pode clicar e baixar o estudo, salvar ele em PDF. Também gostaria de pedir que você deixe o seu gostei ou não gostei, e caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o Templo de Salomão, que você se inscreva. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Eu tenho aqui no canal também mais 2 playlists, caso você se interesse pelo assunto, sobre o dízimo e sobre o arrebatamento. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.